A Michelle ela desenvolve pesquisa sobre apoio pedagógico no ensino superior e temas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes de graduação. Então, Michelle, eu passo a palavra para você. Fique à vontade. Se precisar de alguma coisa aí durante a apresentação, é só falar aqui com a gente. Oi, olá para todos e para todas. Oi, Luciana. Obrigada pelo convite. Eu estou sem fone hoje também. Queria saber se vocês estão ouvindo bem ou se está dando interferência. Tá bom. Tá bom? Então, a Luciana já me apresentou, então é isso mesmo. Meu nome é Michelle, eu trabalho com os alunos de graduação aqui na Unifal. Aqui na Unifal a gente tem um perfil um pouco diferente, né, da Unifei. Nós temos cursos das várias áreas do conhecimento, e eles estão distribuídos em 3 campi. Tem o campo sede aqui, que eu trabalho no campo sede, e também tem Varginha e Poços de Caldas. Eu estou compartilhando a minha tela, se tiver algum problema, é só vocês me avisarem. Eu sei que a Unifei tem uma tradição e um perfil, né, voltado mais para a área de exatas. Também nesse processo de expansão do ensino superior, né, a EFEI foi transformada em Unifei, também passou por um processo de expansão da universidade. Então tem algumas características que a gente compartilha, porque a Unifal anteriormente era chamada de EFOA, né, é uma instituição já com 105 anos, mas ela só foi transformada em Universidade Federal em 2005. E aí foi, né, que começou a expansão, a gente começou a ter vários cursos. Antes esses cursos estavam mais concentrados na área de saúde, e agora são 33 cursos nas diversas áreas do conhecimento. Então, o tema com o qual eu conversei com a Luciane, ela pediu para eu abordar com vocês, gerenciamento do tempo e rotina no ensino remoto, considerando que vocês estão realizando as atividades acadêmicas de forma remota, assim como a gente aqui na Unifal, e assim como a maioria das instituições de ensino superior no país. E no exterior também, né? A diferença é que aqui no Brasil a gente não tinha, pelo menos até agora, nenhuma familiaridade com esse modelo de ensino remoto emergencial, e em alguns países eles já conheciam melhor, por conta de adotar, às vezes, até por questões de tempo, né, quando o tempo fica inadequado para frequentar as aulas e por outras razões. Eu organizei um pouco os tópicos que eu vou abordar, e aí eu gostaria que a Luciana compartilhasse no chat um questionário que eu fiz, que é poucas perguntas, e a gente vai vendo em tempo real, para vocês responderem, para eu ter mais ou menos noção de quem são os alunos que estão assistindo hoje a atividade, em termos de hábitos de estudo, tá? Então, não tem nada que identifique vocês, são só perguntas relacionadas a como vocês se organizam ou não, que dificulta essa organização, etc. Então, a Luciana vai compartilhar o link aí no chat, e enquanto eu vou aqui apresentando a ordem da apresentação, respondam que a gente já vai ver junto as respostas. Então, primeiro eu vou falar de planejamento, execução e avaliação, que a gente chama de PLEA, né, que é a forma como a gente tem que pensar todas as atividades que a gente desenvolve academicamente. Falar sobre rotina e a relação com o sono, a rotina e a relação com a ansiedade. Depois, procrastinação, e por fim, mais especificamente, sobre o tema de organização e planejamento do tempo, inclusive estratégias e ferramentas. Por que eu fiz essa organização? Porque geralmente os alunos pedem muito para ensiná-los a se organizar melhor, a ter rotina, mas na verdade isso não a gente não tem como fazer isso de maneira tão prática assim, né? Eu passo para vocês uma ferramenta e os problemas de vocês vão estar resolvidos.
Isso passa por compreender o processo de aprendizagem, compreender o seu próprio processo de aprendizagem, assumir um papel de protagonista nesse processo, entender o que dificulta, entender quais são minhas facilidades, e aí sim, esse processo de gerenciamento, de ter uma rotina, ele vai ser menos complexo e menos difícil. Então, a minha fala, ela tem, teoricamente, está fundamentada na teoria social cognitiva, que é aquela que fundamenta o programa do Cartas do Gervásio, que eu sei que vocês já usaram em algumas atividades aí na Unifei, pesquisas da área de neurociência também, que tem impacto para a aprendizagem, e trabalhos que eu fui lendo sobre o tema da procrastinação acadêmica em universitários. Eu vou diminuir aqui para a gente olhar as respostas. Então, aqui em relação a... Você tem bem estabelecida uma rotina de horários para estudos extra-classe? Então, a maioria aqui, às vezes, né, porque isso acontece bastante com a gente faz um planejamento muito bem elaborado, às vezes, segue por uma semana, talvez 2, e aí já não consegue fazer mais daquela forma, né? 41,4% até agora disseram que não tem uma rotina, um planejamento de horários, e somente 13,8% já tem esse planejamento. Você costuma elaborar um planejamento das suas atividades acadêmicas, mas depois não segue? 62,1% disseram que sim. Isso é bastante comum, depois a gente vai até falar sobre isso, porque tem alunos, inclusive, que são muito competentes para fazer isso. Fazem planners, agendas, quadros que são muito bonitos, muito coloridos, muito organizados, mas eles não conseguem seguir esse planejamento que eles fazem. 25,8% até agora diz que não faz nenhum planejamento. Aqui, 6,5% disse que quando faz o planejamento cumpre. E 3,2%, só um respondeu não. A ansiedade atrapalha você a estudar? Poxa vida, 90,3% é um número bem alto, né? A ansiedade, ela se relaciona com os estudos e com a aprendizagem de diferentes formas. A Luciana já disse que vai abordar isso, né, na próxima atividade. A gente vai falar também um pouquinho hoje, mas é sempre bom entender qual que é essa relação do ponto de vista pessoal, né, como que a sua ansiedade afeta os seus estudos, ou se são os estudos que estão afetando a aprendizagem, ou como eles se relacionam. Aí aqui eu pergunto se é a falta de rotina de estudos que está gerando a sua ansiedade. Então, 81,3% tem a percepção que sim, né, é um número aqui um pouco menor que esse. Mas aqui agora está com 84,8%, né? Disseram que a ansiedade atrapalha o estudo, e um pouco menos acha que é justamente a falta de rotina de estudos que gera ansiedade. Você se sente inseguro com o seu papel de estudante? Às vezes você pensa que não é capaz de aprender ou de dar conta das atividades da universidade, as atividades acadêmicas? Um número significativo aqui também, olha, 50% dos estudantes que responderam até agora, dizer que sim, né, que se sente inseguro, que não se sente sempre capaz de fazer. Se a gente pegar esses 50% que responderam sim, de vez em quando, mais esse 38,2% que diz sim, sempre eu me sinto inseguro, é um número muito alto. E aí a gente precisa entender que essa nossa percepção de capacidade, que a gente chama de crença de autoeficácia, que é o quanto eu me sinto capaz de desempenhar alguma atividade, então não é a mesma coisa de
autoestima, né? Autoestima é a percepção que eu tenho sobre mim em todos os aspectos, né? Como eu me trato, como eu me aceito, qual que é a minha relação comigo. A crença de autoeficácia, ela está relacionada a uma atividade específica. Então, quanto eu me sinto capaz, por exemplo, de ser estudante? Quanto eu me sinto capaz de desempenhar esse ofício de estudante? Então, aqui, apenas 11,8% disseram que se sentem capazes. E qual que é a implicação de eu não me sentir capaz? Antes de fazer a atividade, eu já não me sinto capaz. E essa sensação pode ter vindo de algum fracasso anterior, ou de algum medo que eu já tenha, ou porque eu me comparei com algum colega e sinto que eu não sou capaz como ele, ou eu sinto que eu sou tão incapaz quanto ele. Essa percepção faz com que o esforço que eu dirijo para essa tarefa seja menor e a minha motivação também é muito pequena, porque se a priori eu já não me sinto capaz, a tendência é que eu não tenha motivação para realizar essas tarefas. Quando você faz suas atividades acadêmicas, você consegue relacioná-la aos seus objetivos de formação e seus objetivos profissionais? Poxa vida, olha, 54,3% diz que não, nunca pensa sobre isso. Cada atividade é pensada como algo separado. Né? Ainda bem que a gente tem aqui quase 50-50. É importantíssimo a gente saber qual que é meu objetivo, dividir esse objetivo em objetivos menores e sempre pensar como uma coisa está relacionada à outra. Os objetivos, eles têm impacto direto na nossa motivação e no nosso planejamento. E é muito mais fácil eu acordar às 6 horas da manhã para ir para a faculdade, ou estudar 2, 3 horas por dia, além das aulas, tendo consciência de como essas atividades se relacionam ao meu objetivo maior, né, que pode ser a graduação, pode ser determinada posição no mercado de trabalho, ou uma carreira acadêmica. Então, pensem sobre isso e façam sempre essa relação. Enquanto você estuda, você vai prestando atenção nos seus pensamentos, sentimentos, dificuldades e avanços? Não, só quero terminar, 14,3%, sim, vou identificando esses fatores. Não sei nem responder se sim ou não, 37,1%. Isso é o que a gente chama de autopercepção, de automonitoramento, de processos de autorreflexão e, por fim, processo de autoavaliação. Então, eu vou falar sobre isso, sobre todos esses tópicos que a gente abordou aqui. Fiquei muito contente com as respostas, algumas bem surpreendentes, mas é interessante para dar uma ideia para mim e para vocês de por que eu estou abordando determinados tópicos, tá certo? Então, vou voltar para a minha apresentação aqui. Luciana, eu peço que você, por favor, vá controlando o meu tempo. Quando chegar mais ou menos 35 minutos, você me avisa para eu me controlar aqui aonde eu estiver, tá? Para eu não passar muito do tempo e não ficar muito maçante para a gente. Tá bom, Michele, pode deixar. Esse é o PLEA que eu falei para vocês, que é um modelo teórico, também com base na teoria social cognitiva, de planejamento, execução e avaliação. E por que que eu trago isso já no início da nossa conversa? É preciso a gente entender que as tarefas que a gente faz, né, e aqui eu vou sempre estar falando de tarefas acadêmicas, mas é claro que essas teorias e esses conceitos, eles podem ser extrapolados para outros âmbitos da nossa vida. Mas, geralmente, quando os estudantes que procuram apoio ou que têm alguma dificuldade falam sobre como eles realizam as suas atividades, eles focam muito na fase aqui de execução. Então, não tem um planejamento prévio, nem em relação ao tempo, nem em relação aos materiais que ele precisa, nem em relação às dificuldades que ele já sabe que tem e com as quais ele vai precisar lidar, e também não tem a fase de avaliação. Os estudantes, eles se deixam dirigir totalmente pela nota que eles recebem na prova, né, ou em algum trabalho acadêmico, e não fazem o processo de autoavaliação,
que é você comparar o seu objetivo inicial com os resultados que você conseguiu, e nem esse processo que a gente tem que realizar durante todos os momentos, que é monitorar o que eu estou fazendo. Então, o tempo todo eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, né? Muitos alunos falam assim, eu tenho muita dificuldade para me concentrar, mas não sabem dizer por quê, o que acontece. Por exemplo, você senta lá para estudar, o que acontece que faz você distrair? Né? O que você pensa? Se você viaja pensando em outras coisas, o que é que você está pensando? Né? É algum medo? Você pensa em outras atividades que você tem que fazer e que você tá achando que não vai dar tempo? É algum sentimento? Porque às vezes eu tenho, inclusive, uma repulsa física a fazer aquela atividade, né? E se eu sento para fazer, me dá vontade de chorar, eu fico triste, né? Então, você precisa prestar atenção nesses processos para saber o que está acontecendo. E fazer esse processo de forma cíclica. Então, a avaliação da última tarefa que eu fiz, ela serve, os elementos dessa avaliação vão servir para alimentar o planejamento das próximas, né? Sejam elas iguais ou similares, mas são tarefas acadêmicas. Então, por exemplo, eu percebi que o tempo que eu planejei para estudar cálculo não é suficiente. Eu preciso de mais tempo para realizar essas listas de exercício ou para realizar um exercício, exercício por exercício. Então, esse elemento ele vai me servir para quando eu for planejar a minha próxima semana, eu deixar mais tempo para isso, né? Eu percebi que eu tenho uma dificuldade num conteúdo específico, na tarefa que eu fiz. Então, essa avaliação vai me fornecer elemento para que na próxima semana eu procure professor, ou procure monitoria, aula particular, videoaulas, enfim, eu tenho que saber quais estratégias que eu vou usar para sanar essa dificuldade, quando, tem que ter horário, tem que ter prazo, tem que ter formas de avaliar. Então, eu quero que durante toda a minha fala, e depois vocês pensem nisso com maior frequência, que a gente sempre tem que pensar em planejamento, execução, avaliação, e esse processo é cíclico, tá bom? Então, vamos começar falando sobre rotina. Então, qual que é a nossa visão sobre rotina? E falo também pessoalmente, né? A gente cresce muito ouvindo visões pejorativas de rotina e cria na nossa cabeça um ideal de que ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, é aquela pessoa que ela não tem rotina, ela não tem uma vida chata, ela pode fazer várias coisas diferentes, quando ela quiser, a vida dela não cai na rotina, né? A gente escuta isso muito como uma forma negativa de avaliar uma vida. Então, a gente fala assim, nossa, a minha vida está numa rotina danada, aquele relacionamento caiu na rotina, por isso que não deu certo. Então, a gente se acostumou a ter uma visão negativa da rotina, e às vezes, sem nem pensar muito sobre isso, essa visão dificulta a nossa organização. Então, a gente vê a rotina como um sacrifício, a gente sempre vê como algo que está sendo imposto para nós, né? Então, alguém que nos controla, pais, professores, chefes, o sistema, o trabalho, né? Então, é sempre alguém controlando a nossa vida e deixando a nossa vida chata. A ideia de que rotina é repetir as mesmas coisas do mesmo jeito para o resto da vida, e essa ideia de que ter uma vida feliz é ter uma vida sem rotina. Acho que a maioria da gente consegue identificar e ver nas falas de pessoas aí ao longo da nossa vida essa visão de rotina. Só que beleza, aí eu não tenho rotina. Eu já conversei com estudantes que dizem assim para mim, eu não quero organizar os meus horários assim, de uma forma tão controlada, tão fixa, porque eu não quero ter rotina, eu quero estudar quando eu sentir vontade, já tem as aulas que tem horário definido, então as outras coisas eu quero fazer quando der, quando eu tiver vontade. Só que mesmo fazendo as coisas dessa forma, sem rotina,
a gente não se sente bem. Não é uma sensação boa de que as coisas estão indo bem. Por que será, né? Já que eu não quero estudar agora, eu vou sentar no sofá e assistir Netflix o dia inteiro. Por que sabendo que eu tenho coisas para fazer, então, eu não me sinto bem fazendo isso? Então, algumas coisas, por exemplo, a neurociência nos diz já com bastante pesquisa sobre isso, que o cérebro humano gosta de rotina. O nosso cérebro, ele gasta muita energia para decidir coisas, para realizar processos cognitivos, e a energia é limitada, né? Ele não tem uma energia infinita. Então, sempre que ele já sabe o que fazer, ele gasta menos energia com isso. E ele aprende muito bem com a rotina, que é a repetição. Então, por exemplo, se eu estudo mais ou menos todos os dias no mesmo período, se eu tenho um local definido de estudos, o meu cérebro aprende que aquele horário é o horário de concentração, aquele lugar é o lugar que eu vou desempenhar uma atividade intelectual, ele entra no que a gente chama de modo de estudos. E isso, se você faz isso, né, repete isso várias vezes, isso vai se tornando mais tranquilo, né? Você não tem que decidir isso todo dia. Isso já entra na sua rotina. Então, você acaba otimizando as suas funções cerebrais, liberando energia para outras coisas. Além disso, tem essa questão de que tudo que é desconhecido, tudo que a gente não tem controle, pode ser identificado como uma ameaça, né? Pode gerar medo. Então, principalmente para quem já tem sintomas de ansiedade, já tem quadros instalados de ansiedade, essa insegurança do que vai ser feito todo dia, que horário vai ser feito, quando eu vou fazer aquele monte de atividades que eu tenho para fazer da faculdade, tudo isso piora o quadro de ansiedade e faz com que o seu cérebro, às vezes, identifique como uma ameaça. Então, a gente tem que lembrar que sempre que o cérebro identifica uma ameaça, por exemplo, se você está doente, se você está depressivo, se tem uma situação objetiva que é uma ameaça, por exemplo, financeira, né? O aluguel está vencendo amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar, ou condições, por exemplo, eu preciso de dinheiro para ir ao supermercado. Todas essas são situações que o cérebro identifica como ameaça, e aí ele não consegue direcionar sua energia para se concentrar e para estudar. Por isso que quando a gente faz o acompanhamento dos estudantes, é sempre um trabalho multiprofissional, porque um aluno que está com um quadro mais severo, por exemplo, de depressão, de ansiedade, que precisa de medicação, de acompanhamento com a terapia, dependendo do nível que ele está, nesse momento ainda não adianta muito a gente trabalhar com estratégias de estudo, porque tem uma questão mais grave, digamos assim, que para o cérebro, naquele momento, é mais importante resolver, tá? Então, sempre que vocês estiverem nessas situações, procurem ajuda especializada, façam acompanhamentos. Então, eu procurei o apoio pedagógico, mas eu preciso também do psicólogo, às vezes eu preciso do psiquiatra, às vezes é uma situação financeira, eu preciso conversar com o assistente social. Então, sempre pensar que a rotina, ela pode te ajudar nessa questão da repetição, e o cérebro aprende com isso, ele otimiza suas funções cerebrais, e essas mudanças constantes, elas geram ou agravam essa situação de desconforto e medo, que pode piorar quadros de saúde mental. E, claro, a ausência de recompensa. Se eu não faço as minhas tarefas de forma planejada, essa sensação importante que o cérebro tem cada vez que eu cumpro uma atividade de recompensa, né, ele libera hormônios para que eu me sinta recompensada, para que eu me sinta satisfeita, isso não acontece quando você vive naquela bagunça, né, de saber o que tem que ser feito em cada momento. Vai fazendo as coisas conforme o prazo te pressiona. E aí, a própria sensação de pressão não deixa que você tenha essa sensação de prazer, de recompensa.
Então, sim ou não seguir uma rotina, né? Agora, vocês têm que decidir pessoalmente, aqueles que não têm rotina, né, que a gente viu que é a maioria, quanto isso é importante. Além do que eu falei antes, você precisa de repetição, você precisa de hábito para exercer o automonitoramento, para melhorar a sua autopercepção. O que isso significa? Por exemplo, um estudante que só estuda na véspera de prova, ele não tem elementos para dizer o que funciona para ele, qual que é o melhor horário para ele estudar, que horário que ele está mais desperto, com uma tendência maior para se concentrar, quais estratégias são melhores para ele, porque ele não tem fundamentos para avaliar isso, porque ele sempre está fazendo as coisas em cima da hora, correndo, então eu fico vários dias sem fazer nada e de repente no último dia de prazo eu estudo 10, 12 horas seguidas, eu não durmo. Então, você não tem nem condições de dizer, por exemplo, olha, eu tive um desempenho muito ruim na disciplina X, mas o aluno não sabe dizer se ele tem alguma dificuldade com o conteúdo ou se foi por falta de dedicação mesmo, porque ele não estudou. Então, às vezes, quando a gente vai acompanhar os alunos, primeiro a gente precisa desse processo do aluno estabelecer um planejamento, seguir algumas estratégias, para depois o próprio aluno também poder se autoavaliar e dizer, olha, eu estudei, eu segui as orientações, mas eu realmente tenho uma lacuna aqui importante nesse conhecimento que eu preciso de outras estratégias. Então, é importantíssimo a rotina para que vocês tenham elementos de automonitoramento. A questão do cérebro, né, que isso funciona não só para os estudos e para a aprendizagem, dormir, sentir fome, outros hábitos também mais básicos que a gente tem funcionam da mesma forma para o cérebro, embora envolvam processos cognitivos diferentes. Tá? E a questão da recompensa, de ter menos ansiedade, maior concentração, menos frustração, e por mais contraditório que possa ser, você terá mais tempo livre, porque quando você planeja o seu tempo e segue uma rotina, os tempos são planejados, eles são uma escolha, né? Não é as coisas vão acontecendo conforme elas me atropelam. Então, você pode, inclusive, planejar o seu tempo livre e o seu tempo de lazer. Aqui eu já falei um pouco sobre ansiedade, então eu vou passar rapidamente aqui para vocês, é mais a questão, né, de economizar energia, você não tem que todo dia pensar no que você vai fazer, e isso te dá uma sensação de controle maior. Então, a ansiedade, ela está muito relacionada com o medo e com essa sensação de que as coisas não estão sob seu controle. O que piora no ERE, né, a gente está numa situação de pandemia, e num modelo de ensino e aprendizagem diferente. Então, isso já é esperado que aumente a ansiedade, que aumente o medo. Então, controlem aquilo que vocês têm capacidade de controlar, né? Eu não posso controlar quando a vacina vai estar pronta, quando os números vão cair, mas eu posso controlar, por exemplo, a minha atitude em relação à prevenção, né? Ficando em casa, me protegendo minha família. Eu posso controlar o meu tempo, enquanto eu estou em casa, como que eu vou me planejar, eu vou fazer atividade física, que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar. Isso tudo dá para o cérebro uma sensação maior de controle, o que diminui essa sensação de medo. Rotina e sono. Tem um canal no YouTube do Departamento de Apoio e Acompanhamento aqui da Unifal, e a Júlia Valim, que é uma doutoranda lá da Unifesp, que trabalha com hábitos de graduandos, ela trabalha com o sono também. Ela fez um vídeo, tá lá no canal, eu vou pedir para a Luciana colocar o link do canal aí para vocês, porque ela fala bem mais da relação entre sono e aprendizagem. Então, depois, quem tiver interesse, quem tiver dificuldades para adquirir uma rotina de sono em casa e na pandemia, sem as aulas presenciais, assiste o vídeo dela que ficou bem legal. Então, a gente deve dormir de 7 a 9 horas por dia, né, em geral, a população
né, um ano normal, a maioria da população está ali nesse intervalo de 7 a 9 horas. A Júlia explica lá também que tem uma pequena porcentagem da população que fica bem dormindo menos e uma pequena porcentagem da população que precisa de mais horas, mas em geral nós precisamos de 7 a 9 horas por dia. Dormir menos que isso pode causar danos cognitivos, então prejudica muito a aprendizagem. Não dá para aprender, não dá para estudar se vocês não dormirem bem. Aí uma coisa que muita gente pergunta, porque está em casa, né, as aulas às vezes não estão seguindo os mesmos horários ou não são de manhã, mas precisa acordar cedo? Não precisa ser cedo, a não ser que você tenha aulas online cedo, mas você tem que sempre dormir e levantar nos mesmos horários, para o seu corpo acostumar a dormir e acordar no mesmo horário. E aí, fim de semana, não mudar muito isso, né? Se você for dormir um pouco mais, no máximo 1 ou 2 horas a mais, para você não perder a rotina que você está construindo. Então, vocês já devem ter percebido isso, sem sono, sem dormir bem, não tem como se concentrar. E aí, vamos para a procrastinação, né? A gente falou um pouco sobre rotina, então, assumir, entender que a rotina é importante, né? Então, eu entendi que eu preciso ter uma rotina, que isso faz bem para mim, isso não é uma coisa negativa, nem a universidade, o apoio pedagógico, as psicólogas querendo me controlar, isso é uma coisa positiva para mim, pessoalmente, e para os meus resultados acadêmicos. Mas aí tem gente que fala, olha, eu faço, eu planejo e tal, mas depois eu procrastino. Então, o que é a procrastinação? Então, vamos entender que a procrastinação é postergar ou adiar aquilo que eu preciso fazer, né? Então, é uma atividade que precisa ser feita. Ele ocorre por escolha, então eu sei que eu tenho que fazer isso agora, ou eu planejei fazer isso agora, mas eu deixo de fazer aquilo para fazer outra coisa. O que acontece muito? A gente troca, às vezes, uma atividade acadêmica por limpar a casa, por ir ao mercado, coisas que, numa situação normal, eu nem gostaria de fazer. Mas a minha vontade de não lidar com aquela tarefa acadêmica, ou não fazer aquilo naquele momento, é tão grande que o meu cérebro, às vezes, até me auto-justifica, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma lista que eu sei que eu tenho dificuldade, ou que é muito grande, e aí eu olho para casa e falo, nossa, a casa tá suja. Se ela não estiver limpa, eu não vou conseguir estudar direito. E aí vai limpar a casa. Para eu limpar a casa, eu não preciso pensar muito, não precisa de muito esforço intelectual. E a hora que eu termino de limpar a casa, eu sinto aquela sensação de recompensa, né? É bom olhar para a casa e tá tudo limpa. E do ponto de vista cerebral, né, e psicológico, eu não fiquei à toa, não é preguiça. Eu estou fazendo uma coisa que é importante. Então, a procrastinação tem essa característica, por isso é importante não confundir com preguiça ou com ócio, né? A preguiça, ela está relacionada à lentidão em fazer as coisas, ou a aversão a qualquer esforço físico ou mental. Então, tem dia que a gente está com preguiça, né? É diferente de procrastinar. E o ócio é não fazer nada mesmo, é aqueles momentos que a gente escolhe ficar sem fazer nada. Então, academicamente, é o adiamento estratégico não estratégico de compromissos. A gente adia, né, processos e decisões. E aí, um dado importante, que os estudantes que são procrastinadores, eles produzem trabalhos inferiores, relatam mais estresse e doenças após a finalização de tarefas e são pior avaliados no desempenho dessas tarefas, resultando num estado de desânimo. Então, vejam bem, às vezes, os procrastinadores, ou as pessoas que eventualmente procrastinam, elas fazem isso com a justificativa ou com o pensamento de que, às vezes, naquele momento, isso vai ser melhor para eles ou para elas, né? Então, eu não estou com vontade agora, não estou motivado, vou fazer isso quando der.
Isso acaba gerando, ao invés dessa sensação de conforto, que é muito pequena só naquele momento, ela gera depois mais estresse, situações de adoecimento e resultados ruins. Então, procrastinar é um comportamento bastante prejudicial para os alunos e para as pessoas em geral. Então, é bom que vocês monitorem para não fazer isso com frequência, ou nunca fazer, que é difícil, né? Então, eu trouxe algumas pesquisas, só para vocês terem a ideia de como é comum e como esse é um assunto, um comportamento que a gente precisa prestar atenção. Então, essa pesquisa do Ferrari, do O'Callaghan e do Neil Wiegand, 70% dos estudantes universitários aqui nos Estados Unidos, a pesquisa, procrastinam. Essa pesquisa do Sampaio e Bariani foi feita no Brasil. No estudo deles, 82% dos alunos que participaram da pesquisa afirmavam adiar suas tarefas, e 49 desses relatavam procrastinar pelo menos uma vez por semana, então era comum. E aí, para que a gente perceba que não é um comportamento só dos estudantes, o Ferrari, ele publicou um livro também, em 2012, sobre o tema, e ele identifica que 20% dos americanos são procrastinadores crônicos. Isso significa que eles procrastinam qualquer tipo de tarefa, inclusive, por exemplo, cuidar da saúde, decisões sobre relacionamento, decisões financeiras. Então, é um comportamento que pode continuar afetando a vida de vocês, mesmo depois que vocês saiam da faculdade. E aí, aqui também a pesquisa do Bariani e Sampaio, né? Justificativas para procrastinar. São aqui estudantes brasileiros. 34% indicam falta de tempo, 25% insatisfação em realizar a atividade. Então, aqui no primeiro a gente tem falta de planejamento, no segundo a gente tem questões relacionadas à motivação e crenças de autoeficácia, e 21% disseram não ter nenhum critério, ou seja, eles não prestam atenção nos motivos que fazem eles procrastinar, não tem aquele hábito de monitoramento. E os estudantes que procrastinam relataram sentir ansiedade, preocupação e sentimento de autodepreciação, né? Então, reforçando essa ideia de que procrastinar é muito negativo do ponto de vista de como nós nos sentimos. Aqui alguns outros motivos aí de outras pesquisas, né, no exterior e no Brasil, como os alunos indicam esses motivos. Então, fadiga, preguiça, autoeficácia, falta de estratégias autorregulatórias, estados emocionais, medo de falhar, né? Então, quando eu me sinto inseguro, pode parecer que não é lógico, mas quando eu realizo a atividade de fato, eu posso confirmar que eu não sou capaz de fazer. Então, eu adio a tarefa para não confirmar essa impressão, esse medo de falhar. Medo de vencer também, aqui é uma coisa mais complexa, né, do ponto de vista da psicologia, mas muitas pessoas também não se sentem confortáveis com a ideia de fazer alguma coisa bem feita e chamar atenção para si. Uma forma de se rebelar contra a autoridade, às vezes não ter uma atitude positiva e não encarar a tarefa como oportunidade, aquilo que a gente falou no começo, se eu não relaciono as tarefas que eu faço no dia a dia com os meus objetivos, ela pode ser vista como algo desnecessário e baixa sensação de pertencimento social. Esse é um dado importante, principalmente entre os alunos ingressantes, né? Essa sensação que ele tem de pertencer ou não ao ambiente social da universidade pode afetar a realização das atividades acadêmicas. Aí é o que as estratégias para combater a procrastinação, de acordo com os trabalhos que já foram feitos sobre o tema. E aí, planejamento e gerenciamento do tempo, né? Aí a gente entra no tema principal que a Luciana pediu para a gente conversar,
uma das, ou não, se não a mais importante das estratégias para combater a procrastinação. E aí vocês podem pensar em termos de ferramentas que vocês vão usar, agendas, listas, aplicativos, enfim, o que funcionar melhor para vocês. Não subestimar o tempo, né? Então, nunca pensar assim, isso eu faço muito rapidamente, vou deixar 30 minutos só para fazer isso. Sempre que você pensar, eu faço em 30 minutos, pelo menos dobre o tempo, né? É melhor sobrar tempo no seu planejamento do que você subestimar o tempo e depois não conseguir fazer todas as atividades. Coloque prazos, nunca pense assim, eu vou fazer a semana que vem, mas não sabe que dia, não sabe que horário, não sabe até quando tem que terminar. Então, um planejamento bem feito. Você usa uma ferramenta que você vai usar de acordo com o que funciona melhor para você. Não subestima o tempo, prevendo o tempo para todas as atividades que você tem que fazer naquela semana, naquele dia, no mês, depende de qual forma de planejamento você vai adotar. Tenha prazos bem definidos e divida os seus objetivos em fatias menores. Então, essa questão dos objetivos que eu já falei um pouquinho, vocês podem pensar até no seu objetivo grande, né? Então, qual que é o meu objetivo na universidade? Por que que eu entrei na universidade? Por que que eu escolhi fazer esse curso, esse bacharelado interdisciplinar? E por que que eu tenho a minha opção bacharelado interdisciplinar? Eu estou com a engenharia da Unifal aqui. Por que que eu escolhi fazer essa engenharia ou esse curso na área de exatas ou outro curso que você esteja fazendo, qual que foi minha motivação? É importante sentar e colocar essas coisas no papel. Então, no momento, o único objetivo que eu consigo pensar é minha graduação. Então, o que eu estou fazendo aqui na universidade? Qual que é meu objetivo? É terminar o meu curso de graduação daqui 4, 5, 6 anos, dependendo do tempo. Só que pensem bem, do ponto de vista cerebral, é muito difícil ele tirar a motivação de uma recompensa que ele só vai ter daqui 5 anos, daqui 4 anos, daqui 3 anos que seja. É muito difícil para alguém acordar às 6, 7 horas da manhã ou deixar de fazer outras tarefas que seriam mais prazerosas, imaginando essa sensação de recompensa, essa felicidade que a gente imagina que vai ter, né, no dia da formatura, se isso vai acontecer só daqui a alguns anos. Então, é muito importante, do ponto de vista da motivação, que eu pegue esse objetivão de me formar e transforme ele em objetivos menores. Então, tragam esse objetivo grande para o seu semestre, para o seu mês, para a sua semana. Então, entendam como que aquela tarefa, aquela lista de exercício, aquele texto, aquele artigo, ele se relaciona com o seu projeto de formação, com o seu objetivo de se formar no tempo certo, ou no tempo em que você, né, achou que funciona melhor para você. Então, por isso que é importante, eu perguntei lá, quando vocês fazem as tarefas, se vocês pensam nisso dentro do seu projeto de formação. Então, comecem ter esse comportamento com vistas a melhorar a motivação, porque a motivação é um dos grandes empecilhos que os alunos indicam para começar uma tarefa. Bom, mas na realidade é muito difícil que a gente esteja naquele estado de espírito ideal que a gente espera estar para começar uma tarefa, né? Geralmente você vai estar um pouco cansado, você vai querer fazer outra coisa e você vai querer procrastinar. Então, se antecipe a essa dificuldade também, não dá para esperar essa situação ideal, né? Sente para estudar no horário que você planejou, mesmo estando com dificuldade. Voltando nas pesquisas da neurociência, eles dizem que esses 20 primeiros minutos são os mais difíceis, né? Se você se mantém na tarefa pelos primeiros 20 minutos, você logo vai se concentrar de fato naquilo e vai se tornar mais fácil. Além disso, você tem que treinar o seu corpo também. Quando você começa a estudar, dói aqui no ombro, dói o pescoço, dói as costas, dá sono, dá fome. A gente tem um monte de motivos para levantar e deixar de fazer aquilo, né? Então, insistam,
principalmente aqueles que ainda não têm nenhum hábito, nas primeiras 2 semanas, insistam em fazer isso, e vocês vão ver que com o tempo isso se torna menos difícil. Michele, só para avisar dos 35 minutos. Tá. Então, aqui eu já tinha falado, né? Antecipe-se as dificuldades que você tem. Então, se você adora rede social, se você adora ficar conversando com as pessoas que moram com você, seja a sua família ou na República, se você adora assistir televisão, já se antecipe a todas essas dificuldades e tenha estratégias para evitar isso. Põe o celular longe, vai estudar em outro lugar, enfim, pense em estratégias. E se presenteie, né? Utilize esse recurso cerebral da recompensa a seu favor. Então, eu uso muito isso porque eu adoro assistir, adoro séries. Então, eu sempre estipulo que eu só posso assistir no dia depois que eu cumprir uma determinada lista de tarefas. É claro que é importante você ser realista, porque se você colocar um monte de tarefas, vai chegar ao fim do dia, você não vai ter cumprido, você vai se sentir frustrado, que é o contrário dessa sensação de recompensa, e aí no outro dia você vai pensar assim, não adianta nada eu me planejar, não dá certo. Então é importante que as suas metas, os seus objetivos, eles sejam realistas. Agora, falando especificamente sobre ferramentas e estratégias, tá? Então, eu já falei para vocês, precisa saber quais são os seus objetivos, qual sua prioridade, qual que é o papel que esse curso de graduação tem na sua vida e qual é o lugar de prioridade dele na sua vida. Isso é importante eu saber antes de tudo, porque eu vou fazer escolhas. Vai ter dia que eu vou ter atividades para fazer e alguém vai me convidar para sair, para fazer uma coisa mais prazerosa. Então, decidir antecipadamente evita o sofrimento. Autopercepção e autoconhecimento, eu preciso dessa repetição, dessa rotina, desse monitoramento para me conhecer e fazer as melhores escolhas em termos de estratégias, em termos de ferramentas, em termos de métodos de organização. Comece organizando as suas atividades, colocando aquelas atividades que são fixas. Então, por exemplo, agora no ERE, vocês têm aulas online com horário definido? Então, já cria ali a sua organização, o seu quadro, a sua agenda, colocando esses horários. Você está fazendo atividade física todo dia? Qual horário que você faz isso? Você tem que ajudar nas tarefas de casa, nas rotinas domésticas? Qual horário que você faz isso? Depois você vai olhar para o seu horário e ver quantas horas estão livres, quantas horas estão sobrando. E aí você vai ter a flexibilidade aí nesse tempo que te sobra de colocar os seus horários de estudo extra classe, né, extra aula, e sempre prever horários de descanso, horários livres. E aí vai fazendo os ajustes sempre que necessário. Lembrando que ajuste não é ficar mudando tudo o tempo inteiro, porque você precisa daquela questão da repetição. Mas, por exemplo, o tempo que eu estipulei tá pequeno, tá? É muito tempo, posso fazer um ajuste. Eu me planejei para estudar 9 horas da manhã, mas eu ainda estou com sono, então eu vou mudar para 2 horas da tarde. É esse tipo de coisa que vai exigir monitoramento e autopercepção até você chegar à situação que funciona melhor para você. Depois que você tiver isso mais ou menos estabelecido, cada sessão de estudo extra classe também exige planejamento. Então, não dá para ficar solto, não dá para colocar lá, eu vou estudar 2 horas todos os dias, mas não definir o que eu vou estudar. Porque você vai sentar, você vai pensar num monte de coisa que você tem que fazer, até você decidir o que você vai fazer, aí você vai organizar material, aí você vai atrás das coisas, quando você vê o seu tempo líquido de estudo vai ser muito pouco e a sua ansiedade vai ter aumentado. Então, semanalmente, que seja, né, no domingo, pega um tempinho lá no domingo à tarde, no domingo à noite, já vê o que você precisa adequar no seu horário da semana e já defina o que você vai estudar nas sessões de estudos. Se for possível deixar isso fixo, ótimo, né,
Na segunda eu estudo GA, na terça eu estudo cálculo, na quinta eu estudo comunicação. Se isso for possível, ótimo, mas às vezes você vai ter que ir adequando de acordo com a demanda da disciplina. Então, faça isso semanalmente. E agora eu vou falar sobre algumas ferramentas e técnicas. Lá no canal do YouTube a gente tem vídeos mais explicativos sobre as ferramentas, e aqui eu vou falar rapidinho para vocês, tá? Vou só mudar de apresentação. Esse é um quadro elaborado no editor de texto, né? A gente disponibiliza para os nossos alunos, aqueles que quiserem usar, é só uma sugestão, como eu falei, vocês devem fazer as escolhas de acordo com a autopercepção. Aqui vejam que é um horário em que o aluno prevê todas as atividades e todas as horas do dia. A gente usa um esquema de cores para que seja mais fácil visualizar como a semana está ocupada, em quais tipos de atividade, né? Então, disciplina, estudos extra-classe, atividades extracurriculares, horário de sono. Pensando que você consiga seguir uma organização durante a semana, o seu fim de semana pode ser mais tranquilo, né? Para você descansar, ter atividades de lazer, interagir com a família. Então, esse é um modelo que algumas pessoas gostam bastante de usar, às vezes fazendo até à mão, né, não precisa ser no computador, e aí você vai fazendo as adequações conforme as necessidades da semana. Aqui a gente tem a agenda tradicional, física, que muita gente gosta, ainda usa. Post-its, né? Tem um método chamado Kanban, que algumas pessoas gostam de usar, que é colocar os post-its, cada um com uma tarefa, e dividindo essas tarefas em a fazer, fazendo e feito, né? Você pode fazer isso semanalmente, e aí você vai tendo uma visão geral das tarefas que você precisa cumprir. Aqui são listas de coisas a fazer, então, por exemplo, mesmo com atividades fixas na sua agenda, você pode ter uma lista de coisas a fazer diária. Só um pouquinho, pessoal. Esse é o método Bullet Journal, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Ele foi criado pelo Ryder Carroll, e ele é mais do que uma agenda ou um planner, né? Ele propõe um método. Então, os grandes pontos positivos do Bullet é que ele é bem pessoal, você vai criando a organização dele, embora ele tenha alguns princípios físicos, mas você também vai utilizando essa proposta de automonitoramento, de avaliação, acompanhamento dos seus hábitos, né, que chama rastreador de hábitos, que eu acho bem legal, porque você tem essa estratégia visual de ver como você está seguindo aquilo que você se propõe a fazer. Tem vários exemplos na internet, e não precisa ser todo bonitinho, com essa letra toda arrumada, tá? Isso aqui é porque na internet o pessoal costuma compartilhar quem tem também esses talentos artísticos, mas a ideia é só que você faça o seu próprio bullet. E aí, aqui são ferramentas, e aí eu falei para vocês, tem os vídeos lá explicando direitinho como usar, né, mas o Google Agenda, por exemplo, vou sair e voltar de novo, porque está sem... Só um pouquinho. O Google Agenda é uma ferramenta que eu acho que todos vocês já conhecem, mas nem todos usam. Na atividade que a gente fez com os alunos aqui da Unifal, vários deles não conheciam os recursos que a ferramenta tinha, né, que o Google tem. Ai, gente, só um pouquinho que deu problema aqui.
E aí o Google, além dele ter as ferramentas de uma agenda comum, ele tem também várias ferramentas que podem ajudar vocês nesse gerenciamento dos tempos necessários para fazer as coisas. Então, por exemplo, você pode criar vários lembretes lá para ir te avisando quanto tempo você tem para cada tarefa, ou dividir uma tarefa maior em tarefas menores, e aí você cria os lembretes necessários. Você pode compartilhar com outras pessoas, caso seja um trabalho em grupo, você compartilha com os colegas o mesmo compromisso. Junto da Google Agenda tem o Google Tasks, então você pode usar também junto lá, sem precisar abrir outra página ou usar outro aplicativo, lista de tarefas, né, e você vai usando, criando listas de acordo com o tema, e conforme você vai criando as tarefas, você vai dando um cumprido. O To-Do também é um aplicativo que ajuda vocês com as tarefas, né, ajuda a organizar, criando listas, e aí você pode organizar o dia. Ele é mais como uma lista de coisas a fazer, mas acaba funcionando também como uma espécie de agenda. O Trello é uma ferramenta, um aplicativo, e também tem a versão web para usar no computador. Funciona muito bem para organizar trabalhos em grupos e diferentes projetos. Então, vocês podem, por exemplo, se tem um trabalho em grupo maior para fazer, criar um Trello específico para cada um já ir compartilhando as suas atividades e acompanhando o andamento do projeto, mas tem gente que usa também para controlar seus projetos pessoais, né? Então, aqui na imagem, por exemplo, essa aluna tem um quadro aqui para o TCC, um quadro para os projetos outros, e aqui uma parte de concluído. Ele tem várias ferramentas, ele é bem colorido. Eu particularmente prefiro ele na web, né, no computador, porque aí a visão é maior, mas tem gente que adora usar no aplicativo, por isso que eu falo que vocês precisam testar e escolher o que funciona melhor para vocês. O Pomodoro, que é um método, né, o método, ele propõe ajudar na concentração plena em uma atividade. Então, o método original, ele prevê 25 minutos de concentração total numa tarefa. Então, durante esses 25 minutos, não pode usar celular, não pode conversar com ninguém. Se você pensar em alguma outra tarefa que você tem que resolver, você tem que ter um papel ali do lado para você anotar, para não pensar sobre aquilo naquele momento. Se por acaso você se distrair, você tem que começar de novo, não pode parar e voltar depois. Então, a ideia é ajudar você a desenvolver essa capacidade de concentração plena. Acabaram os 25 minutos, você descansa por 5 minutos. Então, é só uma pausinha para levantar, tomar uma água, esticar o corpo e volta de novo para mais 25 minutos. E aí você faz 4 ciclos de 25 minutos e aí para descansar 30 minutos, né? Ou se tiver terminado, você para. E aí a ideia é que você, com o tempo, vai percebendo quantos pomodoros você precisa para cada tipo de tarefa. Então, por exemplo, eu vou ler 2 capítulos de um livro. Eu suponho que eu vou gastar 4 pomodoros, mas depois, lendo, eu percebo que eu gastei 6. Então, isso é uma informação importante para você, no seu próximo planejamento, que fazer uma leitura ativa, com anotações, interagindo com o texto, leva mais tempo do que eu pensei, tá? É uma estratégia, é um método bastante usado, que tem uma aceitação muito boa. O que a gente percebe é que 25 minutos, dependendo das atividades, é muito pouco. Então, depois que os alunos já conseguem manter o hábito de estudar, eles conseguem aumentar esse tempo, né? Então, para 1 hora e meia. Então, você vai fazendo as adequações de acordo com o que você percebe em si mesmo. O Forest, que é um aplicativo que eu gosto muito, ele usa recursos de gamificação e de recompensa
para te ajudar também a controlar o tempo de concentração. Então, por exemplo, se você põe lá que você vai ficar concentrado por 30 minutos, se você cumprir esses 30 minutos, você ganha uma árvore nova na sua floresta. Se você mexe no celular antes disso, aparece uma árvore murcha na sua floresta. São vários tipos de árvore, tem estatísticas depois para ver quantas vezes você conseguiu cumprir o que você tinha planejado. Então, isso aqui, para quem usa muito o celular e o celular está atrapalhando, é um aplicativo muito legal. O Altitude funciona mais ou menos com a mesma ideia. Você vai criando metas no aplicativo e cada vez que você cumpre, o seu foguete ganha altitude. Então, a ideia também é controlar os hábitos e usar a estratégia de recompensa para reforçar esse comportamento. O Flip, que é um aplicativo muito bacana, muito bem avaliado pelos alunos, que é um aplicativo que ajuda a controlar o tempo de concentração. Você vira o aplicativo, a tela do celular para baixo, e se você desvirar, ele para de contar o tempo. E ele funciona também com uma rede social para você interagir com alunos que também estão tentando controlar, gerenciar o tempo e aumentar o tempo de concentração, e também pode participar de rankings em relação a esses temas. Aqui são algumas avaliações dos usuários, então ele é avaliado de forma bem positiva. E aqui é uma ferramenta de estudo, né, o Ankydroid Flashcards, que funciona utilizando a técnica de recuperação espaçada, que é fundamentada nessa ideia de aprendizagem, que o cérebro precisa de repetição e de retomar aquele conhecimento, ter contato com os conteúdos mais de uma vez, até que a aprendizagem esteja bem estabelecida. Então, você cria decks, né, baralhos com o conteúdo que você quer estudar, e você vai meio que fazendo perguntas, e o aplicativo fala se você respondeu certo ou não. E aí, o próprio aplicativo vai dizendo quando você tem que retomar de novo esse conteúdo. Então, o fato de você criar esses baralhos já funciona como um exercício de síntese bastante positivo, né, para você se apropriar de um conteúdo, e depois essas revisões, você tem o aplicativo como ferramenta para te dizer, olha, agora está na hora de você rever esse conteúdo de novo, para você não esquecer, para essa aprendizagem ficar bem consolidada. Ele tem decks prontos também, então, principalmente quem estuda idiomas, tem vários baralhos, né, de idiomas diversos para você estudar, mas pensando nos estudos de graduação, o ideal é você ir criando esses baralhos com os conteúdos que você precisa estudar. Ai, falei muito, tentei correr, eu agradeço muito a participação de vocês, e agora eu fico à disposição para quem tiver perguntas ou comentários e quiser conversar sobre esses temas, né, para a gente conversar aqui junto. Bom, Michele, obrigada. Nós que agradecemos, né, a você partilhar todo esse conhecimento com a gente. Nós temos aqui no chat alguns comentários também agradecendo, né, por a sua participação, te parabenizando, e temos perguntas também. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver qual foi a primeira aqui. O Marco, ele pergunta quais são as dicas para encontrarmos a rotina ideal e alcançarmos o equilíbrio das funções cerebrais. Eu acho que no decorrer da sua fala, ele perguntou logo no início, você trouxe bastante dessas dicas, né? Mas se quiser comentar, você prefere que eu faça algumas perguntas e você responde uma de cada vez? O que você prefere, Michele? Acho que uma de cada vez. Foi o Marco que fez essa pergunta, né? Marco, a gente sempre orienta os alunos que não estão fazendo nada, que não tem nenhuma rotina, que eles comecem estudando ou estabelecendo como meta, né? Fazer pelo menos 1 hora por dia e usar o Pomodoro para essa 1 hora na primeira semana.
e na segunda aumentar para duas horas, né, utilizando também o Pomodoro. E aí, nesse período, que eles façam uma espécie de diário, né, use um bloco de anotações para ir monitorando o que atrapalha eles a seguirem essa rotina, né? Então, por exemplo, eu estava planejando estudar as duas e não quero, mas eu não quero por quê? Perceber o que está me dificultando. E aí, sentar, então, essas 2 semanas a gente reforça que é importante manter essa rotina, mesmo sem vontade, mesmo achando que não está rendendo muito, para que aí na próxima conversa que a gente tem, que no começo costuma ser a cada 2 semanas, ou quando é oficina, né, é semanal, que o aluno possa ter mais elementos para a gente avaliar, de fato, quais são as dificuldades. E aí, mesmo em relação ao conteúdo, fazer essas anotações para procurar professor, monitor, etc. Então, por isso que eu falo que é muito importante a questão da repetição e do automonitoramento para que você consiga ter elementos e dizer o que funciona para você. Porque, às vezes, para você ficar 2 horas, né, estudando de forma direta, é tranquilo. E para um outro aluno, não, é muito penoso. Ou ele pode ficar mais, ficar 4. Então, a gente precisa desse processo de autoconhecimento, de autopercepção para cada aluno, para que ele escolha as estratégias adequadas. O João Carlos, ele fala que é da Física Licenciatura, trabalha durante o dia e está no 8º período. Nos primeiros períodos, os estudos eram mais regrados, estudava por horas, mas agora, nos últimos, ele fica parando toda hora. Então, estuda noturno e trabalha durante o dia. Acho que foi mais um comentário aqui, né? A Tainara, de que maneira podemos aumentar nossa autopercepção? Você tem alguma indicação de livro nesse assunto? De livro? Tainara, o Gervásio é muito legal. Eu não sei, Luciana, se vocês têm livros aí para emprestar para os alunos. Do Gervásio, não. O Gervásio é um livro que são cartas, né, que um calouro escreve para si mesmo, analisando esse percurso de se tornar estudante do ensino superior. Então, é um livro que eu recomendo, e além é ficcional, né, as cartas são criadas para o programa, mas além das cartas, tem toda a explicação da teoria por trás. Chama Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, você encontra na internet. E também outra estratégia, né, e aí não seria livro, é fazer um diário ou uma agenda de anotações sobre o seu processo de estudo e sobre o seu processo de aprendizagem. Então, assim, quanto tempo, porque não é costume que a gente presta atenção nisso, quanto tempo eu estou conseguindo manter minha concentração, hoje eu estudei em tal horário, eu senti que rende mais, eu tenho mais facilidade utilizando tal técnica de estudos ao invés de outra. Então, tudo isso vai ajudando você a melhorar suas estratégias. Só que, às vezes, a gente não toma conhecimento disso, porque não tem o hábito de se automonitorar. Então, fazer anotações sobre isso, principalmente no início, pode aumentar a sua capacidade de autopercepção. E aí, depois, você vai fazendo isso com mais facilidade e se torna bem automático para você. Por exemplo, quando você está estudando, você vai percebendo, quando você se distrai, você mesma faz o processo de prestar atenção no que te fez distrair e voltar a sua concentração para o que você estava estudando. A Luana, ela pergunta se o método Pomodoro é uma boa opção para auxiliar a criar essa rotina. Sim, o Pomodoro tem várias estratégias aí para ajudar na rotina, né? Inclusive esses aplicativos que você vai construindo no tempo. O Pomodoro é uma ótima estratégia para você avaliar a sua concentração, né? Acompanhar a sua capacidade de concentração. Às vezes você fala assim, nossa, 25 minutos é muito pouco.
E quando você começa a perceber, você tem dificuldade para ficar esses 25 minutos concentrada em uma tarefa só. Mas é assim, eu gosto de usar o Pomodoro como recurso para o planejamento, mas primeiro você tem que ter o seu planejamento de tempo. Então, o Pomodoro, ele vai entrar naquele tempo que fica para os estudos extra-classe. Então, eu já me organizei em termos de horários fixos, né, que eu não posso mudar, que eu tenho que cumprir, sei quais são os horários livres que eu tenho para estudar, e aí, nesses tempos de estudo, que eu já me organizei, eu sei que conteúdo eu vou estudar, que material eu preciso, aí eu vou estudar o Pomodoro para esses momentos em que eu for, de fato, me concentrar na atividade acadêmica. A Larissa, ela fala, e quando o problema não é dormir pouco, e sim dormir muito? Não aproveitar muitas horas do dia e ter problemas para se adequar. Como que é o nome dela? Larissa. Larissa, você tem que prestar atenção por que você está dormindo muito. Então, por exemplo, um dia que você puder dormir e acordar sem relógio, sem despertador, você presta atenção quantas horas você precisou dormir e acordar bem, né? E aí você vai saber, bom, eu preciso de 9 horas todo dia, eu preciso de 10 horas. Tá? Isso numa situação normal, em que não tem nenhuma outra causa. Porque, às vezes, a gente está dormindo muito porque está deprimida. Às vezes, a gente dorme muito porque quer evitar o que a gente tem para fazer. Então, é uma forma de fugir da situação. Eu posso querer evitar essa situação porque eu me sinto insegura, porque eu não estou bem. Às vezes, pode ser uma questão física, né? Eu estou com anemia, estou com algum problema de saúde. E a questão da inércia, né? Às vezes a gente está sem fazer nada durante esse período, que é normal a nossa tendência é continuar em repouso, né? Dormir muito, ficar muito deitado, ficar só assistindo. Então, começa a mudar a sua rotina aos poucos, né? Vai diminuindo aí 30 minutos cada dia para você dormir menos, e colocando tempos maiores de concentração. Mas volto a falar que é muito importante esse acompanhamento da nossa saúde emocional e psicológica antes de escolher as estratégias. O Gabriel Andrade, Gabriel, você está por aqui, quer fazer a pergunta? Posso falar? Claro, fica à vontade. Primeiro, boa noite. Eu só queria perguntar que, assim, essa questão de fazer uma rotina como uma maneira de diminuir a ansiedade, eu já tinha visto isso antes, e, assim, eu sou uma pessoa que, infelizmente, tem um problema com ansiedade. Só que eu me vi na situação oposta. Teve uma época, durante a pandemia mesmo, que eu criei uma rotina muito, muito rígida, não era nem muito puxada, sabe? Mas muito rígida. Eu não me permitia errar por minutos as coisas, sabe? E aí isso começou a me deixar afobado e começou a atacar minha ansiedade. Então, eu queria entender como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, para não acontecer isso que aconteceu comigo, com outras pessoas. Boa, Gabriel. É uma questão de equilíbrio, né? É claro que, geralmente, pessoas que acontecem o que você relatou já têm essa personalidade de autocobrança, né? De querer fazer as coisas com perfeição. Então, eu volto a falar sobre a característica realista dos objetivos que a gente estabelece, e que a rotina, ela não é uma cadeia, né? Não é para vocês elaborarem ela para que ela funcione como uma prisão. Tem espaço ali na rotina para flexibilidade, para ajustes. Então, conforme eu vou me entendendo melhor e me conhecendo melhor, essa rotina, ela também vai sendo adaptada.
Então, entender que isso é possível é a primeira coisa, né? Entender do ponto de vista de assumir que, olha, às vezes eu fazer um ajuste aqui de alguns minutos, ou mudar o período em que eu vou fazer essa atividade, ou passar outra na frente, que agora eu vejo que é prioridade, é ser eficiente na elaboração do meu planejamento, é ter um bom controle do meu gerenciamento, porque isso indica que você está constantemente monitorando qual que é a sua necessidade e fazendo escolhas estratégicas. Então, mesmo a procrastinação, por exemplo, às vezes ela é uma escolha estratégica. Eu deixo de fazer uma atividade porque, de fato, tem uma outra que, se eu fizer agora, ela vai ser mais positiva, mais produtiva do ponto de vista de recompensas acadêmicas, profissionais, etc. Então, o que eu tenho que entender é que eu não posso fazer escolhas sem pensar nelas, né? Eu não posso deixar que a minha rotina seja definida pelos prazos que vão me soterrando. Mas se eu tiver um planejamento, se eu monitoro isso, se eu penso sobre os meus objetivos, não tem problema fazer adequações. E outra coisa, gente, quando a gente fala de autorregulação da aprendizagem, não quer dizer que eu vou, eu fiz isso essa semana, foi perfeito, eu tô craque, agora eu nunca mais vou ter problema com as minhas estratégias, nem com procrastinação. Não é assim. Tem dia que a gente não tá bem, você fala, hoje não vai dar mesmo, hoje eu não consigo fazer nada. E isso é um aspecto de autoconhecimento. Só que eu tenho que saber quando de fato não dá, e quando que é que eu tô procrastinando porque eu tô com medo, tô procrastinando porque eu fico esperando uma situação ideal em que eu vou estar, nossa, muito motivado, muito inspirado, vai ser aquela coisa incrível, né? Uma aluna do Cefet falou uma frase, eu não sei se a Joyce está aqui ainda, mas a Joyce compartilhou com a gente, que é ter expectativas hollywoodianas. Então, tem aluno que tem essa expectativa enorme, né, que parece de um filme de Hollywood, e aí ele fica esperando isso, e isso não acontece, né, a gente tem que ser realista com as coisas. Então, o que você precisa, Gabriel, é ter essa percepção de quando é preciso fazer essas mudanças, e de quando eu tenho que evitar essas mudanças. Parece contraditório, mas é porque é muito importante a questão da autopercepção, né? Então, por exemplo, hoje você acorda e fala, poxa, hoje eu não consigo estudar 2 horas, né? Eu tô mais lento, ou sei lá, tive que tomar um remédio ontem, não tô bem, ou aconteceu alguma coisa na minha família, eu não vou conseguir me concentrar 2 horas. Mas talvez eu consiga 30 minutos, talvez eu consiga 1 hora, e isso é um indicativo de que você está avançando na autorregulação da aprendizagem, certo? Não tem problema nenhum fazer isso. O que não pode acontecer hoje eu não consegui fazer nada, isso aqui não funciona, não adianta nada, eu não consigo me planejar, nunca mais vou fazer isso. Então, assim, é importante também ter essa decisão firme, né, essa persistência, para ir adequando as estratégias ao invés de abandonar totalmente o planejamento. Espero que tenha ajudado, Gabriel. Ajudou sim, muito obrigado. Michele, a Tamara, ela fala que tem dificuldade de manter o foco nos estudos por muito tempo. Assim, acaba demorando muito e adiando as atividades. Em casa me distrai com tudo. Tem alguma dica ou recomendação para manter o foco? Tamara, eu recomendo usar o Pomodoro e ir percebendo qual que é o seu tempo de concentração. Então, começa com 25 minutos e vê se é tranquilo para você, né? Mantenha aí uma semana, 5 dias, conseguir fazer 25 minutos. Consigo aumentar esse Pomodoro para 40, por exemplo? E vai percebendo qual que é a sua capacidade de concentração, porque ela às vezes difere também num conteúdo, numa disciplina da área de exatas, numa disciplina mais da área de humanas, então, e exercendo essa percepção. E a concentração é treino também, a gente não tem uma capacidade pré-definida de concentração.
quanto mais eu repito esse comportamento de sentar e estudar por um período, mais facilidade eu vou ter e mais tempo eu vou conseguir fazer. Então, também você não pode ver isso como uma característica sua que é imutável. É a questão de repetir rotinas e repetir comportamentos que faz com que o cérebro da gente aprenda. E o local, né? Entra dentro das nossas estratégias de estudo, planejar adequadamente o local. Então, se você está se distraindo muito em casa, tenta perceber se tem outro local na sua casa mesmo que você pode estudar, que tenha menos barulho, ou um horário que as pessoas já estejam, né, fazendo outras coisas, que não te interrompa tanto. Então, é exercer essa escolha de estratégias adequadas para você. O Thiago, ele fala que foi recomendado para ele o livro O Milagre da Manhã. Esse livro, de alguma forma, se encaixa com o assunto da palestra. Aí a Tainara comentou que começou a ler esse livro e que parece interessante. Eu não conheço. Você conhece, Michele? Eu conheço, eu nunca li. Conheço o livro, mas nunca li. Tem vários livros que tratam de estratégias de aprendizagem, de estratégias para adotar rotinas, né? Baseado mesmo nessa ideia de que a rotina é positiva para a nossa produtividade, para a nossa saúde mental. E, assim, eu não desindico nenhum. Se você lê e as estratégias, as rotinas funcionarem para você, né? Por exemplo, se de manhã é um bom horário e você está conseguindo fazer as coisas desse jeito, continua fazendo. O que funcionar para você, você pode tentar, sim. Aí tem algumas pessoas comentando sobre... O Flávio fala do calendário do Google, a Tatiana do aplicativo Trello, a Eula está parabenizando pela palestra, o Carlos falou do modo quarentena, a Janaína também parabenizando, a Brígida, a Tatiana, será que tem mais alguma pergunta aqui para baixo? A Sandra. Vocês conseguem? Eu parei lá em cima. Vamos ver se alguém já viu mais alguma pergunta. Eu vou responder a da Sandra, que ela perguntou se é mais vantajoso estudar várias disciplinas ao longo do dia, dedicando um tempo para cada uma, ou menos disciplinas, dedicando mais tempo a cada uma. Sandra, é melhor você ir intercalando as disciplinas, de preferência se tiverem naturezas diferentes também, né, para o cérebro ir mudando de atividade, e que você repita mais vezes o contato com a disciplina. Então, por exemplo, a ideia de recuperação espaçada, né, ao invés de você estudar um conteúdo só uma vez por muitas horas, em termos de aprendizagem funciona melhor você ter vários contatos com aquele conteúdo. Então, mas isso eu não estou falando de pouquinho tempo, tá? Então, por exemplo, se você vai estudar para 3 disciplinas, né, se você conseguir, por exemplo, fazer 2 pomodoros para cada um, é um tempo legal. A Natália, ela agradece pela fala e contempla muitas das ações no setor em que atua, já que tem cursos que envolvem áreas ligadas à matemática e programação na informática. Que estratégias ou que orientações poderiam ser mais efetivas, considerando também que muitos profissionais trabalham de dia e à noite e frequentam um curso de sistemas de informações. Aqui no nosso caso é um curso noturno. Então, acho que seria esse caso de trabalhar durante o dia e frequentar, né, o curso noturno. Quando a gente trabalha com alunos trabalhadores, né, impressionantemente, eles têm um controle maior do tempo, né, das estratégias de gerenciamento do tempo por conta da situação deles. Mas, quando eu acompanho esses alunos individualmente, a primeira questão é ser realista com a realidade deles, né? É muito difícil que uma pessoa trabalhe das 8 às 5, das 8 às 6, vá direto para a faculdade e ainda chegue em casa e estude, né? O corpo está cansado, as condições físicas e mentais já estão bastante comprometidas. Então, eu indico que
esses alunos, se eles tiverem algum horário, algum espaço durante o dia, que eles façam aquelas atividades que eles puderem, ou que eles releiam os conteúdos, e que aí eles se organizem no fim de semana, que não é o ideal, que não é o que a gente recomenda para os alunos que podem se dedicar integralmente à graduação. A gente recomenda que esses alunos trabalhadores planejem tempos de estudos no sábado e no domingo, para poder rever os conteúdos e fazer atividades que precisem ser entregues. O Max William, ele fala que sempre acompanha as matérias, mas em épocas de provas ele surta e vai mal. Como melhorar isso? Max, olha, se essa questão do surtar, né, é a ansiedade, é o medo, essa questão de dar branco no horário da prova, ela realmente é um problema relacionado à ansiedade, então você precisa fazer um acompanhamento em relação ao quadro de ansiedade, e também precisa fazer esse automonitoramento para saber se a sua ansiedade, o seu medo está relacionado ao não domínio dos conteúdos, né? Às vezes você está estudando, mas não é suficiente, ou você está estudando, mas não está aprendendo. Então, você precisa saber também se esse surto que você tem na hora da prova está relacionado a essa percepção de que você não domina o conteúdo, ou se está relacionado a um quadro de ansiedade, que aí precisa de intervenção de outros profissionais. O Tiago, ele comenta, né, que foi direcionado, parabeniza, que foi direcionado aos estudantes, mas que todas essas mudanças, o que foi falado pode ser adaptado a diversas outras atividades profissionais. A Tatiane concorda que sim, né? Por exemplo, no trabalho remoto que a gente está vivenciando agora. Sim. É importante frisar para os alunos que todas essas estratégias que já eram necessárias no ensino presencial, elas são ainda mais demandadas para o ensino remoto. Principalmente, por exemplo, tem professor que não está definindo o horário de aula online. Ele grava a aula e deixa lá para os alunos assistirem quando eles acharem melhor. Isso já bagunça para um monte de aluno, porque se não tem o horário fixo e o aluno não tem um planejamento, ele nem sabe quando incluir essa aula e acaba não assistindo. Como vocês estão em casa, e a casa costuma ser interpretada pela gente como um lugar de descanso, às vezes, mesmo já estando em casa há um tempão, a gente ainda não tem uma rotina de trabalho e uma rotina de estudo em casa. Então, precisa também ressignificar esse espaço como um espaço de estudo e de trabalho, né? Tem lá seu cantinho, sua mesa, que você deixa suas coisas, que você senta para estudar e trabalhar. Estabeleça um horário de estudante, mesmo estando em casa, como você fazia quando você estava indo para a universidade. Então, nesse modelo remoto, exige-se muito mais autonomia de vocês e o protagonismo de vocês como estudante nesse processo de ensino e de aprendizagem. Inclusive, para procurar o professor quando tiver dúvida, para participar nas aulas. A gente está vendo um fenômeno incrível, né? Os alunos não gostam de abrir a câmera, de interagir. Inclusive, pessoal que ainda está na sala, vocês puderem, responda aqui para mim. Por que vocês não abrem a câmera? É porque o professor não pede? É porque tem vergonha? É porque acha que vai atrapalhar? É porque está bagunçado, não quer aparecer na câmera? A gente está tentando entender isso. O que faz com que os alunos... E aí os alunos não fazem pergunta para o professor, não interagem entre eles, né, que é uma característica importante do processo de aprendizagem. Então, toda essa nova realidade, gente, exige muito essas estratégias de autorregulação. Então, sempre pense que agora a gente precisa ainda mais disso. Quanto mais vocês aprenderem, quanto mais vocês utilizarem, quanto mais vocês se monitorarem, melhor. Tem mais uma pergunta aqui da Natália, que é sobre as estratégias de estudo eficazes para a área da matemática. Natália, olha, a matemática tem uma questão que eu acho que
todo mundo já falou e é bem conhecida, que são os exercícios, a repetição dos exercícios, mas aí o que você pode trazer para a área de matemática, adaptando dessas coisas que eu falei, a questão da recuperação espaçada, então, sempre estudar estratégias em que você volta a ter contato com esses conteúdos, então, ao invés de ficar muitas horas ou muitos dias fazendo a mesma coisa, divida isso em tempos que você possa voltar a ter contato com o conteúdo, estabeleça estratégias de organização de acordo com as suas dificuldades. Então, não precisa dar o mesmo tempo para todas as disciplinas. Aquelas que você tem mais dificuldade são as que você vai estudar mais. E aí, a melhor estratégia para quem está na área de matemática são as listas de exercício, não só as que os professores dão, mas outras que estão disponíveis em outras fontes. Mas as outras estratégias são as mesmas. Automonitoramento, percepção, estratégias de gerenciamento do tempo, de concentração, etc. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, as perguntas, a da Sandra, a Michelle já comentou. Não sei se vocês tiverem, se alguém fez alguma pergunta que passou, eu não percebi aqui, pode ficar à vontade. Os alunos responderam aqui, obrigado, né? Não abre a câmera porque tem vergonha, a conexão fica lenta, vergonha, pois ninguém mais abre. Eu também acho que isso impacta, Juan. Eu acho que como todo mundo fecha, ninguém quer abrir. Assisto quase todas as aulas de pijama, muito bom. Eu costumava abrir em todas as aulas, mas era o único, aí eu parei de abrir. Muitas câmeras, achava que muitas câmeras ligadas afetavam na reprodução. O Juan acha que ele é exceção. Bem legal. O Juan fez uma pergunta. Foi comentado que a procrastinação é algo consciente. Poderia elaborar um pouco mais? Me pergunto se apenas perceber que está fazendo outra coisa quando não devia, mas não ter muita noção de tempo ou até do que faz, mesmo na presença de culpa por não estar fazendo, também seria. Digo isto pela questão de mais notar que esteja à mercê da inércia do que é de fato capaz de regrar, e estar super consciente de tudo que acontece, portanto, ser um espectador da procrastinação. Juan, eu falei, é uma escolha, né? A procrastinação, ela é uma escolha. Então, é quando eu sei que eu tinha ou que eu deveria fazer uma atividade e eu escolho fazer outra. Só que essa escolha exige o quê? Que eu tenha um planejamento ou que aquela atividade esteja prevista para aquilo. Então, é o que você falou. Às vezes, a pessoa não tem nenhuma organização, nenhum planejamento e só não está fazendo as coisas. Então, aí não seria nem procrastinação, seria mesmo uma falta de organização das tarefas, né? E aí, o que acontece? Essas tarefas só são realizadas se tem um prazo para regular, né? Então, essa ideia de autorregulação da aprendizagem é o contrário de ter uma regulação externa. A gente vem do ensino médio muito regulado externamente, né? A gente é muito tutelado no ensino médio. Qual atividade, que dia tem que entregar, o que tem que escrever, quantas linhas, de que página, tem, às vezes, a família para dizer que está na hora de fazer, e na universidade é diferente, né? Os professores partem do pressuposto que vocês já são adultos, que são autônomos, então não tem alguém te tutelando o tempo todo. Então, exige-se autonomia e estratégias de autorregulação. Então, você está falando assim, a pessoa é só um espectador, né? As coisas vão acontecer, né? Porque não tem planejamento mesmo. A hora que tem um prazo estourando, ou eu recebo uma mensagem no WhatsApp do grupo falando, vocês terminaram o trabalho de amanhã, aí que eu lembro que tem alguma coisa para fazer, ou aí que eu vou fazer. E aí eu faço com muito estresse, faço com muito sofrimento, e também prejudico o resultado, né, final desse trabalho. Eu não sei se era isso, Juan, que você queria perguntar, não sei se eu entendi direito. Aqui. Sim.
Pessoal, eu não sei, a gente acho que vai ficando por aqui, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, já... Acho que... E também queria falar para vocês que se precisa, a gente está à disposição aqui, o apoio pedagógico, serviço de psicologia, então, assim, podem escrever, mandar e-mail, daipedagógico@unifei.edu.br, psicologia@unifei.edu.br, tá? As meninas, elas estão produzindo material toda semana, enviando para vocês. A gente vai fazer isso também no apoio pedagógico, esse semestre, e assim, fiquem à vontade para nos procurar, para conversar sobre tudo isso também que a gente falou aqui hoje, e estamos à disposição. Eu acho que é isso. Luciana, licença, deixa eu só destacar, primeiro, Michele, obrigada, né, também em nosso nome aqui do Serviço de Psicologia, a gente queria te agradecer, e destacar que a gente também está lá no Instagram, né, Luciana? Acho que tem algumas pessoas que estiveram aqui hoje que ficaram sabendo pela nossa divulgação lá. Então, quem tiver Instagram e quiser seguir o Serviço de Psicologia, é @Serviço de Psicologia Unifei. E a gente divulga as próximas oficinas por lá também. O apoio pedagógico da DAI, a gente está no Facebook, por enquanto, mas também vou divulgar por lá esses materiais e as oficinas, nossas próximas atividades, a gente vai divulgar por lá também. Lembrando que dia 7 de outubro, tem a próxima. Isso, a próxima oficina vai ser no dia 7 de outubro, sobre ansiedade, né, conforme a gente já falou para vocês. Então, Michele, mais uma vez, muito obrigada. Assim, sempre quando ouço, eu aprendo muito. Eu também, Luciana. Obrigada pelo convite. E a gente agradece demais. Então, para todo mundo uma boa noite. A gente espera vocês na próxima. E depois o certificado a gente manda por e-mail. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, qualquer coisa, é só escrever para a gente, tá bom? Boa noite.